Olá! Seja oficialmente bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada, empreendedora e mentora de advogados e empreendedores, e toda quarta-feira ao meio-dia nós temos uma aula 100% gratuita aqui no canal, envolvendo diversas temáticas do mundo do empreendedorismo jurídico. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, clica aqui na descrição desse vídeo e se inscreva e garanta assim acesso a não só essa aula, como todos os outros conteúdos aqui do canal. Hoje nós vamos conversar sobre a base de qualquer negócio do mundo do universo jurídico. Nós vamos conversar sobre mentalidade. E quando a gente fala sobre mentalidade, muitas pessoas têm um certo preconceito, muitas pessoas têm um receio de falar que mentalidade é sobre pensamento positivo, de acreditar que é sobre lei da atração, sendo que quando a gente fala de mentalidade, o universo é muito maior, tem um quê muito maior por trás do que simplesmente você ter um pensamento positivo. E quando a gente traz isso para o nosso negócio no direito, eu costumo falar que é impossível você atingir o próximo nível da sua advocacia, do seu escritório, sem romper certas camadas que estão totalmente interligadas à nossa mentalidade, como a autorresponsabilidade e a postura sobre os seus próprios resultados. Na advocacia empreendedora, não tem como o vitimista prosperar. Justamente por quê? Porque se você ficar na cadeira do vítima, de acreditar que tudo tá indo contra você, de ficar acreditando de que as coisas não acontecem, de que para você é muito mais difícil, alguma coisa assim, você não vai ter chance de se destacar no mercado com mais de 1,5 milhão de advogados inscritos apenas aqui no Brasil. Então, você precisa ter clareza de todo o processo. Quando eu falo para vocês sobre clareza, eu costumo falar, quem me acompanha lá pelas redes sociais já percebeu, que eu falo que empreender é um estilo de vida. Justamente porque, para mim, Mariana, eu compreendo que quando você tem um estilo de vida empreendedor, a sua vida pessoal e a sua vida profissional, elas andam interligadas. Justamente porque, para mim, não existe acreditar, é utópico, né? Eu não acredito jamais nisso, é muito transparente com vocês lá nas redes sociais, de que não adianta eu acreditar que eu vou conseguir equilibrar todas as áreas da minha vida com maestria 100% do tempo. Então não adianta eu falar que eu vou investir na minha saúde, que eu vou investir em conteúdos intelectuais, que eu vou investir no meu, vou trabalhar loucamente, vou ser mãe de 4 filhos, cuidar da casa, tudo isso ao mesmo tempo. Justamente por isso, eu falo que empreender é um estilo de vida. E por que eu falo isso para vocês? Porque eu tenho clareza da vida que eu quero ter, onde eu quero chegar, e aí eu curto a jornada, tenho muita noção de quais são as decisões que eu preciso tomar para atingir determinado resultado. E a nossa vida na advocacia, eu quero que vocês tenham consciência de que a nossa advocacia, ela é a atividade de meio para você cumprir, você realizar todos os seus sonhos. Não é necessariamente ser apenas advogado. Eu quero que você possa usufruir. Então, para isso, você precisa ter clareza da vida que você quer. Tem uma frase da Zora Viana que eu gosto muito, que é: primeiro você escolhe a vida que você quer e depois a carreira que cabe nela. E é muito sobre isso quando eu falo para vocês de que empreender é um estilo de vida, é sobre você ali curtir a jornada. E quando você tem clareza de onde você quer chegar, as decisões, você começa a ponderar se isso vai te aproximar do que você sonha ou se isso vai te afastar. Então, quando a gente fala de mentalidade, é sobre você ter essa consciência também de que as coisas vão acontecendo aos poucos. Não adianta você ficar esperando unicamente pelo resultado, pela linha de chegada. Eu costumo falar que a nossa vida, a nossa advocacia, ela é uma maratona. Então, você vai curtindo a jornada enquanto ela está acontecendo. Você não fica esperando atingir determinados resultados para ser feliz, para poder usufruir, para poder curtir. Eu sei que em determinados períodos da nossa vida, as coisas tendem a gente colocar mais energia em determinados momentos. Talvez vai ser um momento da carreira profissional, talvez vai ser no momento da sua vida familiar, ok, mas você precisa ter consciência de qual é a vida que você quer e o que você precisa fazer para atingir, alcançar essa determinada vida. E também, quando a gente fala de mentalidade, é muito uma questão de autoconhecimento. Você saber a sua identidade, a sua personalidade, quais são as suas expressões. Tudo isso porque vai refletir no seu negócio. Eu já falei com vocês muito aqui sobre a questão da autenticidade no seu modelo de negócio e o quanto que a sua marca pessoal pode impactar a sua marca corporativa, mas se você não romper essa barreira, essa camada externa de compreender o que você realmente quer, a fonte ela vai esgotar se você ficar só copiando o que está dando certo para mim, o que está copiando
dando certo para outra advogada, entende? Então, por isso que a gente fala muito sobre identidade, sobre personalidade. E a vida que você deseja ter alinhada com o negócio que você está construindo. Justamente é o que eu falei para vocês. Não adianta a gente falar que eu vou ser feliz quando eu atingir determinado grau de sucesso, eu só vou ser feliz quando eu faturar 200 mil por mês com advocacia. Então, você acaba ali jogando toda uma expectativa. Você precisa, sim, construir uma vida alinhada aos poucos. E para quem já leu Os Segredos da Mente Milionária, eu adoro esse livro, é muito sobre você saber que os seus pensamentos vão conduzir a certas ações e as certas ações vão conduzir a determinados resultados. Mas quando você nem sonha, nem planeja, não sabe como que você vai fazer para alcançar, isso fica completamente impossível de você conquistar. E a sua energia, a sua atenção também está muito relacionada com a sua mentalidade. Se você acorda, não tem aquele dia que a gente acorda e começa a dar tudo errado? Acaba as coisas, você bate o dedinho no pé da cama, e ali você começa ali ter uma série de coisas ruins, o pneu do carro fura, ou então acontece qualquer coisa no trajeto do seu serviço, e aí você fala, meu Deus, você chega para trabalhar no escritório, muitas das vezes você liga o computador começa a atualizar, ou então é aquela decisão negativa do juiz, e aí se a gente for começar a empilhar toda essa série de pensamentos negativos, a tendência é que a nossa energia tende a diminuir. E se a nossa energia tende a diminuir, como que você vai atingir um determinado resultado? Por isso, é muito importante você controlar realmente os seus pensamentos, as suas emoções. Não é necessariamente ser uma pessoa namastê, good vibes 100% do tempo, mas é ter clareza de que você não pode mudar o que está acontecendo. Tem coisas que fogem do nosso controle, mas a forma que você reage a elas é o que vai mudar o jogo da sua advocacia. E a motivação e a compreensão do processo. Foi o que eu citei aqui para vocês, de que a nossa vida é uma maratona. Então você tá ali o tempo inteiro lutando pelos seus sonhos, pelas suas conquistas, o que você almeja, porque se você não tiver muito claro onde você quer chegar e não curtir essa jornada, você tende a se frustrar, porque talvez você vai querer resultado rápido. E por mais que a gente consiga acelerar vários anos da nossa advocacia, principalmente agora com o digital, você precisa ter consciência de que uma reputação, que uma carreira consolidada leva tempo, não é do dia para a noite, não é no seu primeiro mês da advocacia, inclusive não é no seu primeiro ano, justamente porque você vai empilhando certos conhecimentos, certos comportamentos, experiências, e tudo isso vai te fazer alcançar níveis cada vez mais altos. Mas além disso, como que a minha mentalidade reflete no meu negócio, Mariana? O primeiro ponto é você compreender o domínio da sua mente. Justamente por quê? Porque se você não dominar como que você vai reagir em determinadas situações, a sua advocacia tende a não prosperar. E eu já adianto para vocês que quando você além de advogado, você é um empresário, um empreendedor, um gestor, muitas coisas fogem do nosso controle. E empreender é sobre você acordar, eu tenho um ditado que eu gosto muito, desempregado como se fosse todo dia. E ali você tem que lutar para você conseguir alcançar. Por uma série de mecanismos que você possa utilizar na sua advocacia para ter certas estratégias, mas todo dia você vai precisar estar cuidando de certos detalhes, analisando o seu CRM, analisando ali o setor comercial, o setor operacional do seu escritório. Não adianta você achar que você vai ter um planejamento fixo para todo ano, que todo mês você vai faturar. Inclusive, agora, nesse mês de dezembro, a gente vê muitas pessoas falando sobre planejamento, e aí eu vejo como que elas erram. Elas falam, ano que vem eu quero faturar, vamos supor, 500 mil reais com a minha advocacia. Então, elas pegam 500 mil reais, dividem por 12 e sabem lá, então eu tenho que faturar X valor por mês. E aí ela acredita que a advocacia dela é estática, sendo que na realidade, dependendo da área que você atua, dependendo da área que é o seu escritório, o nicho da sua área de atuação, muitas vezes são épocas sazonais, então terão épocas que serão mais fáceis de você vender, mas ao mesmo tempo terão épocas, vamos supor, vou utilizar o exemplo agora do Natal e do Ano Novo, né? É o recesso, muitas coisas tendem a desacelerar nessa época do ano, e a nossa advocacia, dependendo da sua área de atuação, tende a ser também. Por exemplo, aqui no escritório a gente atua muito com marcas e patentes. É uma época que eu sei que não adianta eu colocar a mesma meta do que foi a meta de outubro, novembro, por exemplo. Por quê? Porque ninguém acorda lá no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, querendo registrar a marca dele. Não quer dizer que eu não utilize de mecanismos para tentar ali aumentar o meu faturamento nesse mês. Mas eu tenho consciência desse mercado, eu tenho consciência de como que funciona. Em contrapartida, quem tem uma advocacia familiarista, talvez essa época é uma época que eles ficam realmente ali muito imersos. Talvez é um pai que precisa de uma mãe que está com a guarda e o filho vai viajar, precisa de uma declaração, ou então talvez é muitos divórcios, ou talvez é uma questão ali de que as pessoas no ano que vem vai querer uma vida nova e aí vai ter que reajustar o valor que ela paga de pensão.
Tudo isso, vocês conseguem compreender que você precisa ter clareza sobre esse mercado? E como que você vai ter clareza sobre esse mercado se você não dominar a sua mente? Se você não tiver uma inteligência emocional para lidar com isso? Se você não tiver clareza nas estratégias? Muitas pessoas querem pular etapas. E aí, quando a gente fala de estruturar, eu tenho várias mentoradas que quando a gente fala de estruturar os escritórios, elas começam a falar, Mariana, eu preciso de estratégia para vender, eu preciso ali estruturar o setor comercial, eu preciso melhorar a gestão do meu escritório. Mas eu costumo falar que se a pessoa não tiver uma mentalidade muito alinhada, se ela não tiver ali uma mente executora, se ela não tiver consciência das habilidades delas mentais, ela vai se frustrar. Então, primeiro você tem que trabalhar a sua mentalidade, porque é ela que vai ditar todas as regras dos próximos passos, inclusive a sua energia, a sua vibração. Nós temos diversos estudos que foram comprovados de que a nossa energia, ela oscila durante o dia. E quando essa energia oscila, por que no começo de um projeto você está sempre empolgado? Porque a motivação tende a deixar a nossa energia lá em cima. E o difícil, eu já adianto para vocês, muitas das vezes não é começar, é ser consistente. Talvez você fale, agora eu vou malhar. Esse ano eu quero perder X quilos, ano que vem eu vou ser diferente. No começo, talvez você vai até animado para academia, mas você vai você vai dois. Quando chega lá no 10º dia, você já fica meio desanimado, desmotivado. A hora que o relógio, se você for treinar de manhã, o relógio desperta, você ali cria um certo receio e já começa. Por quê? Porque a nossa motivação, ela vai oscilar durante todo o processo. E isso para nossa advocacia também. Então terão dias que vocês vão acordar querendo dominar o mundo, mas em contrapartida terá dias que é aquele dia que eu falei para vocês que começa a dar tudo errado e você fala, meu Deus, né, uma decisão descabida, porque tem coisa que foge do nosso controle, uma decisão judicial, talvez você pode colocar ali todas as provas, analisar toda aquela questão, mas depende de um terceiro dar uma decisão favorável para você. E se você não souber conduzir muito bem, como que você vai reagir sobre aquela outra questão, uma decisão que foge do seu controle? Você fez tudo que está no seu alcance, mas aquele terceiro tende a dar uma decisão muitas das vezes negativa no seu processo, você tende a se frustrar e a sua energia baixa. E se a sua energia baixar, muitas das vezes você vai querer deixar de analisar os seus documentos, vai querer deixar de vender. E outra coisa, pessoal, quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala de energia e vibração, é questão relacionada até necessariamente com as vendas. Por quê? Porque se você for atender um cliente, você está passando por muitos problemas, e ali você chega com a cabisbaixo e vai conduzir aquela reunião, o cliente sente. Então, venda é sobre energia, entusiasmo. E por trás da venda tá o quê? Tá a mentalidade, sobre você acreditar no que você vende, acreditar no seu serviço, que você tem as habilidades necessárias para executar aquela tarefa. A gente já teve várias aulas, várias classes aqui anteriores, que nós conversamos sobre como você pode estruturar o seu processo de vendas. Vale a pena vocês darem uma conferida. Ok, Mariana, eu compreendi que eu preciso romper várias camadas da minha mentalidade, eu sei que a minha mentalidade vai refletir no meu negócio, e por onde eu posso começar? Eu gosto de um estudo, existe uma teoria que é desenvolvida por Abraham Maslow, e ele fala que por trás da motivação e da necessidade humana sempre tem um porquê. E ali ele elenca que há 5 níveis hierárquicos, cada um formatado por um conjunto de necessidades específicas, que à medida de que essas necessidades básicas elas são atendidas, você vai subindo de grau. Então ele chama de pirâmide de Maslow, eu vou conversar com elas aqui sobre ela com vocês, e ela faz parte de uma teoria psicológica que questiona a real motivação dos seres humanos e o que nos leva a agir como agimos. E por que você precisa compreender isso, como você precisa materializar isso na sua advocacia? Porque você vai entender que muitas das vezes você vai estar em determinada faixa da pirâmide e talvez o seu cliente está em outra. E talvez você fale, isso aqui é desnecessário. Então eu gosto muito dessa fundamentação, que ela traz muita questão de realmente o que está por trás dessa motivação e da necessidade humana. Então vamos lá. A pirâmide ela é composta por 5 níveis e aqui o primeiro nível já é o quê? As necessidades fisiológicas. Necessidades fisiológicas é aquela necessidade de sobrevivência. Então, o indivíduo que está nessa necessidade aqui, que está nessa fase da pirâmide, e talvez você pode estar aí também, ou não, ele está pensando em sobreviver. Ele está com a advocacia dele para pagar as contas do mês, ele precisa ali de clientes para fazer rodar necessariamente a advocacia, ele quer pagar o aluguel, ele quer pagar, vamos supor assim, ele não pode ficar investindo em muitas outras coisas. Então, as necessidades fisiológicas é a alimentação, a rotina dele ali no dia a dia, vamos supor, o aluguel do mês, é o mercado, e apenas isso.
Em contrapartida, quando o indivíduo ele consegue se sustentar nessa necessidade fisiológica, ele passa para a segunda hierarquia da pirâmide, que é o quê? É a segurança. Então, a partir de um momento que você consegue pagar suas contas por mês, que você mora ali, você começa a prezar pela segurança. Talvez você vai mudar para um condomínio melhor, porque você quer um condomínio que tenha mais segurança, você quer sair da onde você mora. Talvez você vai comprar um carro melhor, porque você quer ter mais segurança quando você pega estrada. Talvez você vai colocar os seus filhos num colégio particular porque ali você quer que ele tenha mais segurança, um aprendizado melhor. Vocês conseguem compreender como que muda o mindset da pessoa justamente nessa fase? Porque no primeiro, enquanto ele está lutando para sobreviver, o segundo, ele está lutando para ter mais segurança. Então, assim, o básico ele já tem, mas ele quer mais proteção, ele quer ordem, ele quer mais estabilidade, ele quer segurança, ele quer mais conforto. Depois que a pessoa atinge esse segundo nível hierárquico, ela vem para o terceiro nível. E o terceiro nível está mais relacionado ao quê? Agora, a pessoa já sabe, ela paga todas as contas, ela já atingiu um nível de segurança, uma estabilidade na vida, então ela passa a investir tempo, mais tempo de qualidade ali em ciclos sociais. Então ela vai atrás de novas amizades, ela vai socializar, ela quer um pouco talvez muito mais de status do que anteriormente. Talvez antes a pessoa que está na segurança quer um carro por segurança. Depois que ela passou dessa fase, talvez ela vai querer um carro para mostrar que ela atingiu um novo patamar. Você consegue compreender de que o cliente necessariamente que está nessa fase é totalmente diferente a condução da venda que você precisa realizar do que está na fase fisiológica. E eu adianto ainda mais para vocês. Vocês conseguem compreender de que talvez você está na fase da segurança, então você já tem um ganho fixo ali para se bancar, mas agora você quer atingir mais uma estabilidade na sua advocacia. E aí você pensa em como você pode vender para um cliente. Se você for vender para o cliente que está na fase fisiológica, você vai ter que vender muito sobre a dor dele. Porque é ali que ele tá com aquela dor. Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir pagar as contas do mês, eu preciso sobreviver, eu preciso me bancar. E em contrapartida, se você pega um cliente que está na terceira faixa, você consegue compreender de que ele vai prezar mais pelo status, que ele vai prezar muito mais, talvez, pelo diferencial. Então, vale muito a pena vocês darem uma aprofundada nesse tema também. Depois da terceira fase, a gente vem para a estima. E a estima, ela está muito relacionada à autoimagem, à autoestima, às conquistas e reconhecimentos de cada indivíduo. Então, a partir do momento que ele já se sustenta, que ele tem segurança, que ele já tem bons relacionamentos, ele começa ali a cuidar da autoimagem. Aqui ele vai prezar muito mais pela experiência, muito mais pelas conquistas, reconhecimento. Quem contrata aqui um advogado pela estima não está preocupado se o advogado muitas das vezes vai ser simplesmente estudou na melhor escola, na melhor faculdade. Talvez ele vai querer saber se ele tem cases, né, de sucesso, um advogado que for trabalhar com esse público, ele já vai ter uma reputação maior no mercado, justamente por quê? Porque ele vai ter mais reconhecimentos notórios. Olha só a importância de como a nossa mentalidade influencia. Isso aqui é um estudo psicológico, já foi comprovado que muito disso tem muito por trás, muito real sobre isso. E além da estima, o último grau da pirâmide é a autorrealização. A autorrealização é aquela aceitação da moralidade, da plenitude. Aqui, a pessoa ela busca muito mais por um desenvolvimento espiritual, uma missão de vida, ela busca trabalhar por propósito. Por quê? Porque ela já atingiu todos os patamares anteriores. E aqui, quando eu falo isso para vocês, que a nossa mentalidade está muito relacionada a cada uma dessas fases, é importante você ter clareza de que fase o seu cliente está e que fase você está. Por quê? Porque vocês conseguem compreender simplesmente aqui com essa abordagem rápida que eu mencionei aqui para vocês. Não vou aprofundar em cada um desses pontos, porque isso eu só faço dentro das esferas. Mas é a questão de você ter clareza. Porque o que mais acontece na prática? As mentoradas chegam aqui para mim e falam: Mariana, eu quero cobrar mais caro. Mas se você quer cobrar mais caro, você precisa desenhar muito bem o público que você vai trabalhar, quais serão os diferenciais da sua advocacia, do seu serviço ali em contrapartida, qual será o seu posicionamento para atrair um público qualificado, um público certo. A gente já teve classe sobre isso, inclusive. Mas é importante por quê? Porque se você querer vender diferenciais para um público que tiver na necessidade fisiológica, ele não quer saber. O público da necessidade fisiológica, muitas das vezes, ele vai vir por preço. Ele quer o mais barato do mercado, ele quer resolver esse problema. Ele não quer ser tratado com aquele super diferencial. Ele não leva em consideração a experiência do cliente. Ele leva em consideração a segurança, talvez. Ele quer a marca dele registrada, ele quer um planejamento previdenciário porque ele está próximo a se aposentar e ele quer saber quanto que ele vai receber. Vocês conseguem compreender como que cada público vai trabalhar com uma abordagem? E se você não trabalhar a sua mentalidade para saber
qual fase você está e qual fase o seu cliente está, ou eu digo ainda mais, talvez a fase que você quer atingir o cliente hoje, porque muitas das vezes vocês não estarão na mesma fase. Nada impede de um advogado que está buscando aqui a questão da segurança atender um público que já está no patamar da autorrealização, como vice-versa também. Mas a questão é você ter clareza sobre isso. E você só vai ter clareza sobre isso quando você entende de que a mentalidade ela vai estar muito enraizada sobre o que você pensa, o que você acredita, porque isso vai influenciar as suas vendas, vão influenciar a atração de clientes, a forma que você produz conteúdo, a forma que você se porta numa reunião. Toda a questão da nossa mentalidade está muito relacionada a todo esse universo. Justamente por isso, eu acredito sim que a mentalidade empreendedora ela é a base de qualquer negócio, não apenas no direito, mas principalmente na nossa advocacia. E aqui, para a gente finalizar, eu finalizo aqui citando para vocês de que trabalhar a nossa mentalidade é usar o nosso poder de pensar e canalizar intencionalmente nossos pensamentos para os nossos objetivos. Então, pare agora, depois que você assistiu essa aula, reflita qual é a fase que você está, qual é o cliente que você quer atingir, o que você precisa desenvolver muitas das vezes. Eu citei para vocês de que nem sempre os nossos clientes estarão na mesma fase que a gente na pirâmide. Em contrapartida, o que você precisa fazer para atingir determinado cliente, o que você precisa fazer para subir de nível, o que você precisa para fazer da sua advocacia um negócio. Comece a refletir, porque tudo começa com a nossa mentalidade, tudo começa com o pensamento, mesmo que muitas das vezes de forma inconsciente. Tá? Então, muitas das vezes a gente acredita que a venda necessariamente da advocacia ela é racional, mas não. Ela tende a ser o quê? Muitas das vezes a gente faz a compra ali na questão do automático. Eu li recentemente o livro O Poder do Hábito, já deixo até inclusive aqui a recomendação para vocês. É um livro que ele é bem grosso, ele fala de bastante técnica ali da questão, ele traz diversos estudos sobre hábitos, mas o que eu queria realçar aqui para vocês é de que muitas das vezes os nossos hábitos, hoje grandes empresas como a Amazon, Walmart, várias outras estão utilizando dos dados de cada pessoa, dos hábitos de cada pessoa, para induzir sobre determinadas compras ou não. Então, olha só, quando a gente fala de hábito e mentalidade, está muito relacionado justamente por quê? Porque o hábito nada mais é do que uma crença que já se instalou ali na sua cabeça, porque o nosso cérebro foi moldado para poupar esforço. Então, muitas das vezes, ele vai fazer coisas de forma automática. Quer um exemplo clássico aqui para vocês? Quando a gente começa a dirigir, quando a gente aprende a dirigir, parece que no começo, ali no início, que é muita informação. Muitas das vezes é você dar a partida, você arrumar o retrovisor, quando que você vai fazer a baliza, ali na autoescola eles ensinam todo um procedimento certinho para você estacionar. Só que, quanto mais você faz, mais habilidade você ganha e aquilo se torna um hábito. E no final, você não analisa ali, você acaba fazendo de forma muito automática, seja trocar uma marcha, seja dar a partida, realizar uma baliza. Por quê? Porque o seu subconsciente já sabe o que fazer. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam sim compreender a importância da nossa mentalidade para o nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima quarta-feira ao meio-dia aqui no canal. Tchau, tchau!